Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos comentar a prova de biomédico do Concurso Nacional EBSER 2023. Uma prova polêmica com várias questões complicadas, estranhas. Eu recebi uma enxurrada de pedidos lá no direct para comentar essa prova. E nós vamos comentar sim, lembrando sempre que eu vou expressar a minha opinião com relação às informações que eu tenho. Claro que uma questão que de repente eu acho que está correta, você pode ter obtido alguma outra informação e fazer o seu recurso com tranquilidade contra essa questão. O que eu vou fazer aqui é emitir a minha opinião sobre a prova. E sem mais demoras, vamos para lá, vamos comentar aqui as questões da prova de biomédico. Presta bem atenção e anota. Se vai fazer recurso, veja o que eu vou falar aqui antes, beleza? Então pronto, agora a questão número 41. Lembrando que eu vou comentar as questões específicas de análises clínicas conforme o material que eu trabalho. E você que me acompanha no Instagram, por exemplo, já sabe que eu publico muito material sobre análises clínicas, tem o curso, o A Prova Biomédico, que ajuda bastante biomédicos aí a se preparar para os seus concursos e muitos deles aqui para o concurso da EBSER. Vamos lá para a questão 41, que é a primeira questão, hein? A albumina é uma proteína mais abundante no plasma, perfazendo cerca de 50% do total de proteínas, sendo importante na reserva energética, transportadora de ácidos graxos livres, aminoácidos, metais, cálcio, hormônios e bilirrubina. O nível de albumina é um indicador do estado de saúde como parâmetro de normalidade na faixa de 3,5 e 4,8 gramas por decilitro para um adulto saudável. Analise as afirmativas abaixo e avalie verdadeiro ou falso. A albumina aumentada é um indicador de desidratação e perda excessiva de fluidos, com valores séricos acima de 4,8, como ele já indicou aqui, né? Verdadeiríssimo, um indicador de desidratação ou de perda de fluidos. Por isso que a gente concentrou, e aí quando você faz ali uma unidade de grama por decilitro, vai ter mais albumina do que os valores de referência. Os níveis diminuídos de albumina sinalizam dano hepático crônico, doença renal, déficit alimentar, proteínas, hemorragia, deve ser alimentar de proteínas, né? Hemorragia, síndrome de má absorção, com valores séricos abaixo de 3,5. Tranquilo demais, hein? Uma questão dessa é para você começar um concurso feliz. Até então, nada de muito complicado. A albumina sérica diminuída é um indicador de desidratação e perda de fluidos peritoneais e das meningites, causando nefrites e insuficiência hepática, com valores séricos acima de 4,8. Nada a ver, né? Como é que você está com valores séricos altos e você está perdendo albumina? Não faz nem sentido. Então, falsa. A albumina é um excelente indicador cardíaco, desde quando, onde é utilizada como marcador de infarto. Então, pronto. Essa daqui foi a questão para você começar com tranquilidade. Marca a letra A. Tá correto lá no gabarito divulgado até então, no gabarito preliminar. Tá tudo certo para mim. O gabarito preliminar está corretíssimo para essa questão. Questão 42. Tem lá um texto grande sobre anemia, né? Começa com anemia, consiste em redução da hemoglobina, uma conversa comprida lá. E no final, ele tem esses dados com relação ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas com relação aos pacientes, né? Com anemia ferropriva. E os critérios de inclusão do enquadramento de anemia ferropriva dos adultos são. Beleza, então essa informação está na questão. Então, pacientes adultos do sexo masculino com hemoglobina abaixo de 13, pacientes idosos, sexo masculino brancos abaixo de 13,2, idosos, tarará, tarará. Essas informações estão na questão. E aí a pergunta é, conforme o protocolo clínico, e diretrizes terapêuticas para anemia ferropriva em adultos, assinale a alternativa que apresenta o valor mínimo da hemoglobina para enquadramento de anemia em pacientes adultos do sexo masculino que não são de origem africana. Beleza, então, com todas essas observações aqui, adulto do sexo masculino, você já vai retirar isso aqui, ó.
essas 3 últimas informações aqui do protocolo. O que eu estou achando interessante nessa questão, né, fazendo uma crítica logo a ela dá as informações e embaixo pergunta quais as informações estão acima. Então não entendi nada. Aqui não precisa ser um biomédico para fazer. Qualquer um que sabe ler acerta uma questão como essa. Mas vamos para frente. Ele quer o valor mínimo da hemoglobina, né, para enquadrar como anemia ferropriva no indivíduo adulto, de anemia em pacientes adultos do sexo masculino, beleza, tem aqui 2 idosos e o paciente adulto do sexo masculino de forma geral, que não são de origem africana, beleza. Então ele está falando aqui que não são de origem africana, então está considerando esses 2 valores aqui, beleza? Esses 2 valores. Vamos para frente. Ou o paciente é idoso, ou ele dá um valor geral aqui, 13. Na minha interpretação para essa questão, como ele está falando do indivíduo do sexo masculino, esse valor aqui de indivíduo adulto inclui o indivíduo de origem africana ou não, né? Como ele fala aqui, negros e brancos e tal, nessas alternativas aqui, mas em cima ele está colocando todo mundo num bolo só. Então o valor mínimo para essa população adulta masculina é 13, na minha interpretação. Então, na minha interpretação, a letra E responderia corretamente essa questão. Só que o gabarito dele, o gabarito publicado, foi publicado com a resposta correta sendo a letra B. Ele levando em consideração essa faixa aqui, porque é a única parte do texto que ele fala se o indivíduo é branco ou se o indivíduo é negro, que é o indivíduo idoso aqui, sexo masculino idoso. Pela interpretação ele colocou isso. Só que eu estou fazendo uma análise aqui para vocês, não é focado na interpretação dele, é focado na informação correta. Então, para mim, interpretando isso, mesmo assim, o indivíduo do sexo masculino adulto, o valor menor possível era o 13. Né? Então, para mim, a resposta dessa questão é a letra E. Aí você fala, professor, mas está duvidoso, porque só fala se é branco, se não é branco, e é negro, se não é negro, quando fala de idoso. Beleza, concordo com você. Mas essa questão, ela está estranha, né? Aí, o que é que eu fui fazer? Eu fui procurar o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do enquadramento de anemia ferropriva. E quando eu busquei esse documento, tem uma publicação de 2023. Ou seja, saiu um protocolo clínico super atual, que é de 2023. E lá, ele fala apenas adulto do sexo masculino. Ele nem fala idade, se é idoso, se não é idoso, e nem fala com relação a se é negro ou se é branco. Ele só usa adulto do sexo masculino com hemoglobina abaixo de 13. Então, mais um motivo para eu considerar que a resposta correta para essa questão é a letra E. Lembrando, aqui é uma prova para biomédico, um profissional de saúde. A referência melhor é a referência atual. E o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de 2023 só usa abaixo de 13 gramas por decilitro e não tem mais nenhum condicionante. Então, no meu ponto de vista, tanto analisando a questão como com o protocolo, que quem me pedir no direct, eu mando o link para você baixar e servir de referência para quem for fazer recurso para essa questão. Na minha opinião, a resposta correta é 13 gramas por decilitro. Então, se você quiser fazer recurso para essa questão, você vai pedir não que ela seja anulada, mas que a alternativa seja modificada no gabarito para que a resposta certa seja a letra E. É óbvio que se você marcou B e você aceitou, você não vai fazer recurso. Quem vai fazer recurso é quem errou essa questão. Então, aqui meu comentário vai ser direto e objetivo e com relação a minha experiência e minha opinião. Eu faria um recurso solicitando que o gabarito dessa questão fosse alterada para a letra E, não justificando muito a interpretação desse texto.
porque aqui está meio ambíguo a pergunta e ele não ia lhe dar essa questão. Eu ia justificar pelo protocolo clínico de 2023. Ok? Então não adianta você ficar justificando interpretação de texto, que é muito difícil você ganhar um recurso. É mais fácil quando você cita um documento mais recente, que é o caso que eu estou orientando agora. Ok? Então, o gabarito oficial preliminar foi a letra B, mas para mim a resposta correta para essa questão, baseada no protocolo clínico atual e baseado até na minha interpretação da questão mesmo, é a letra E, a hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro. Vamos para frente. Olha, começou muito bem a 41. A 42 eu já não gostei. Um monte de gente está criticando essa prova, né? Eu vou falar minha opinião geral sobre essa prova depois, mas vamos interpretar a questão. Que não adianta você ficar criticando a prova agora. Ah, foi ruim, foi confusa, foi bem feita, foi mal feita. Isso não importa. O que importa para quem fez o concurso é tentar obter o máximo de pontuação possível para ficar nas primeiras colocações, certo? Se a prova foi bem feita ou mal feita, não vai fazer diferença, porque a prova não vai ser anulada, ela vai continuar aí. Questão número 43. Com as informações apresentadas, né, ainda com relação àquele texto lá da anemia ferropriva, os valores de hemoglobina são mais acurados do que os valores do hematócrito na avaliação da anemia. Verdade, perfeito. Por quê? Então ele está perguntando aqui, né? Por quê? Os valores da hemoglobina são mais elevados em pessoas de idade mais avançada? Isso aqui não faz sentido para você responder essa questão. A hemoglobina é calculada a partir do hematócrito, nada disso. A hemoglobina ela é dosada por espectrofotometria. A hemoglobina é diretamente medida por analisadores automáticos, enquanto o hematócrito é um valor calculado. Beleza, verdade. Então, para mim, essa letra C aqui está correta. A hemoglobina é menos afetada por variações étnicas. Não vamos entrar nessa história aqui, porque você não vai ter nem referência para poder falar sobre isso. E o hematócrito é uma medida mais antiga e menos precisa, mas só pelo fato de ser mais antigo ou menos antigo não torna melhor nem pior. Para mim, a letra C responde corretamente essa questão e está de acordo ao gabarito preliminar publicado. Então, para mim, não tem o que se fazer. Eu acho que essa questão está correta, letra C. Questão número 44. Vamos lá. Tem um texto gigante falando sobre realização de análises bioquímicas. Depois do texto, aí vem esse comentário aqui na questão, né? Na verdade, o cabeçalho da questão vem depois do texto. E no cabeçalho diz o seguinte: no contexto das análises bioquímicas laboratoriais, explique detalhadamente por que é crucial incluir informações precisas no formulário de requerimento, ou seja, no formulário que é solicitado para se fazer as análises bioquímicas laboratoriais. Assinale a alternativa que apresenta quais são as implicações de uma falta de detalhes. Olha o que ele quer. Vou marcar aqui. Ele quer que você marque a alternativa que tem as implicações de uma falta de detalhes e informações inadequadas, tanto para a equipe do laboratório quanto para o médico requisitante. E como isso pode afetar, a interpretação dos resultados e o cuidado do paciente. Deixo claro aqui, porque eu vi que teve pessoas que erraram essa questão aqui por questão interpretativa. O que é que ele pediu? Quais são as implicações de uma falta de detalhes e informações inadequadas, ok? Então ele quer a implicação disso. Falta de detalhes pode atrasar o processamento das amostras e gerar atrasos no tratamento e interpretação dos resultados, como potenciais erros diagnósticos. Beleza, está correto isso aqui, né? Lembrando que ele quer a implicação de uma falta de detalhe. Essa falta de detalhes pode atrapalhar um pouquinho o processamento da amostra, pode dificultar, então pode realmente atrapalhar o nosso diagnóstico laboratorial, com potenciais erros no diagnóstico, repetições, né? Beleza.
de forma bem genericona, como está na questão, não tem o que falar dessa alternativa. Incluir detalhes facilita a comunicação do laboratório com o médico, permitindo uma seleção precisa de testes para avaliar mais exatas para avaliações mais exatas da saúde do paciente. Pronto. Essa frase é correta, mas ele não pediu isso. Ele pediu implicações da falta de detalhes. Então, na minha interpretação, eu vou colocar isso aqui falso, apesar da frase estar correta, porque não foi o que ele pediu. Ele pediu implicações na falta de detalhes. Informações sobre patologia suspeita direcionam eficientemente os esforços do laboratório, economizando tempo e recursos, crucial para o monitoramento e reavaliação diagnóstica. É outra coisa correta. Essa frase é perfeita. Porém, na minha interpretação, não é o que ele pediu na questão. A identificação correta e detalhes no formulário são fundamentais para garantir testes apropriados, interpretação correta dos resultados e eficácia do cuidado do paciente. De novo, outra frase perfeita, só que não está falando de implicações de uma falta de detalhes e informações inadequadas. Está falando do que deveria ser feito. E a identificação do paciente e a inclusão de informações detalhadas no formulário de requerimento são proibidas de acordo com a LGPD, que aí não tem nada a ver isso aqui, né? Para a gente estar falando de um serviço de saúde. Beleza, essas afirmações são corretas, porém não falam das implicações de uma falta de detalhes. Na minha interpretação dessa questão, pensando no que ele pediu, a melhor alternativa é a letra A. Só que é uma questão mal feita. Parece que é alguém que não é da área das análises clínicas que produziu essa questão aqui, porque esse formulário de requerimento está parecendo que é um formulário gigantesco e isso só acontece em pouquíssimas análises. Né? De forma bioquímica, de forma geral, a gente não tem esse formulário preenchido dessa forma como está lá no texto descrito. Eu não gostei dessa questão, achei ela confusa, mal feita, pergunta uma coisa de interpretação, mas tem várias afirmações corretas nas alternativas. Eu marcaria a letra A, porque eu acho que, de acordo com a pergunta feita, é a que mais se adequa, apesar de terem afirmações positivas. Então, no meu ponto de vista, não vejo motivo para você fazer um recurso contra essa questão. Mas, se você acha que deve fazer, faça, né? Porque essas afirmações aqui, elas estão corretas. Beleza? Espero que tenha ficado claro minha explicação aí. Mas eu marcaria a letra A e eu acho que não dá para você fazer um recurso que justifique uma alteração de gabarito para essa questão. Vamos para 45. As diferenças entre amostras de soro e plasma obtidas a partir de amostras de sangue coletadas para análises bioquímicas. Assinale a alternativa que apresenta em que situação cada tipo de amostra é preferível e por quê. Soro é sem anticoagulante, preferível em muitas análises. Plasma é com anticoagulante, estável para congelamento rápido. Tá correto. Né? Tá correto. Vamos para frente. Plasma com anticoagulante é uma redundância, né? É como que realmente quem fez essa questão, como a outra também de bioquímica, buscou ali informação para fazer uma questão, mas não é uma questão de quem sabe o que está perguntando. Plasma com anticoagulante é preferível para análises sensíveis. Soro sem anticoagulante recomendado em muitas análises. Tá estranho, né? Não tá tão errado assim, mas enfim, dá para fazer amostras sensíveis com soro, enfim. Escolha depende da análise e da estabilidade. Ambas têm vantagens e desvantagens. Tá correto. Se a gente for ver, escolha depende da análise e da estabilidade. Isso é verdade. Ambas têm vantagens e desvantagens. Isso. Para mim, isso aqui também tá correto. Né? Que questão estranha. Soro é estável para congelamento rápido. Plasma mantém estabilidade com anticoagulante. Mantém estabilidade de quê? Vou colocar falso aqui, mas é difícil até interpretar o que ele está querendo aqui com essa questão. Ambos têm vantagens e desvantagens. A escolha correta é crucial. Não é recomendado fazer duas coletas.
Eu vou ter que rir aqui, desculpa aí quem está assistindo, mas assim, não é recomendável fazer duas coletas. Olhe, considerando essa questão, que para mim é totalmente sem sentido as alternativas que ele colocou, a letra A é plasma é com anticoagulante estável no congelamento rápido. O plasma, a amostra fica estável no congelamento rápido, o soro é um pouquinho menos estável. Eu ia nessa aqui, a letra A, que é a do gabarito, eu marcaria essa, mas assim, a escolha depende da análise da estabilidade. Ambas têm vantagem. Como é que você vai dizer que isso aqui não está correto? Vamos agora voltar para a pergunta, né? Assinale a alternativa que apresenta em que situações cada tipo de amostra é preferível e por quê. Então, eu só vejo uma justificativa para ser a letra A e não ser a letra C. Porque o que ele pede, ó, assinale a alternativa que apresenta em que situações cada tipo de amostra é preferível. A letra C, ela está correta, o que ela está falando, mas ela não está respondendo isso. Ela não está falando em que situações cada tipo de amostra é preferível. Escolha depende da análise da estabilidade, ambas têm vantagens e desvantagens. Então, na minha interpretação, vou colocar aqui falsa, por isso. E a única que diz aqui o que ele está pedindo no enunciado, qual a situação cada uma é preferível, o soro é sem anticoagulante, preferível em muitas análises. Sim. Plasma é com anticoagulante estável para congelamento rápido. É estável para congelamento rápido, mas também ela é preferível para muitas análises, se a gente for pensar principalmente em análises imunológicas. Mas enfim, a melhor alternativa para essa questão, que na meu ponto de vista é mal feita, é a letra A. Eu não acho que adianta fazer recurso contra essa questão, porque ela está estranha assim, genericona, mas a letra A, ela, se você interpretar corretamente ali o enunciado, ela está mais adequada. Não é uma questão bem feita, não é uma questão de quem conhece o que está perguntando. Eu acho que foram, né, como já duas questões nesse sentido. Então, eu acho que foi um concurso muito rápido, tiveram que preparar questões para meio mundo de conteúdo e talvez o pessoal não estava muito atento, não teve tempo suficiente para procurar pessoas mais adequadas para preparar as questões do banco de questões que eles têm. Mas não é possível que num concurso federal como esse a gente tenha duas questões de bioquímicas muito estranhas como essas aí. Vamos para frente, né? Então eu acho que não dá para fazer recurso aqui não. Marque a letra A, é a resposta mais adequada para essa, mais pela interpretação do texto do que pelo que está escrito na alternativa mesmo. Vamos para a questão 46. Interprete a imagem e responda. Então, aqui, para qualquer pessoa de laboratório, não tem dificuldade nenhuma, né? A gente está fazendo uma análise química aqui da urina, adicionou a fita reativa e está interpretando baseando no padrão que tem lá na etiqueta do fabricante lá do kit, né? Da fita reagente. Beleza. Então, assinale a alternativa correta. Teste de beta-HCG. Eu vou considerar aqui que ele colocou uma amostra de um sumário de urina. Teste químico de urina tipo 2. A gente não. Pode-se fazer um teste químico com outra urina sem ser urina tipo 1, a urina isolada e tal, mas eu vou considerar que aqui a gente está num concurso de analista clínico, é urina tipo 1, é um teste químico que é feito na urina tipo 1. Teste de urina tipo 2 eu vou botar falso, apesar de achar uma questão muito fraca. Teste bioquímico de urina, teste bioquímico feito na urina, beleza, né? Então, teste de pH da urina. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O pH faz parte da análise bioquímica da urina. Aqui não tem nenhuma informação que me diga. Enfim, tá aqui, figura 1. Uranálise. Uranálise. É a primeira vez que eu vejo esse termo na minha vida. Eu já vi uroanálise e urinálise. Mas uranálise com A é a primeira vez que eu vejo. Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui. Então, eu vou considerar que ele mostrou aqui que é um procedimento de uroanálise, embora que dosar pH por fita reagente, como a gente faz, também é um procedimento de uroanálise. A melhor alternativa aqui é a letra C. Mas, faço porém de novo. O teste de pH na urina seria do mesmo jeito.
Mas como ele está mostrando aqui várias colorações, várias linhas, eu vou considerar a letra C, não vou procurar, não acho que você vai fazer recurso, que você vai ganhar essa questão, não. E acho também que todos vocês acertaram essa questão, mas também problemática, também meio mal feita, né? Por esse termo aqui que eu nunca ouvi falar e porque o teste do pH também é feito do mesmo jeito. Aqui está dizendo alguma coisa? Tem alguma informação no rótulo? Não tem. Mas eu marcaria a letra C, não procuraria muita confusão nessa questão 46. Vamos para 47. Paciente masculino, 24 anos, sem histórico de doenças prévias, apresenta sintomas de dor intensa durante a micção, dores nas costas irradiando para o baixo ventre e a presença de sangue na urina há 5 dias. Ele também menciona que experimentou dores intensas na região dos flancos, que se espalharam para o abdômen inferior cerca de uma semana atrás. Durante a análise microscópica da amostra de urina do paciente, encontrou-se artefatos. Identifique-os. Pronto, aqui todo mundo que já fez cristais em urina tipo 1, então ele está dando um indicativo. Todo mundo que olha essa imagem conhece um pouquinho de uranálise. Quem fez lá meu curso, a prova biomédico, não erra de jeito nenhum, né? Que aqui a gente tem cristais de ácido úrico. Seria mais interessante se ele colocasse aqui cristal de urina ácida, mas, enfim, essa questão aqui é menos problemática da prova. Todo mundo que conhece os cristais de uranálise marcaram aqui a letra B, cristais de ácido úrico, não tem dúvida nenhuma. Beleza? Então, vamos para a questão número 48. Enquanto eu vou passar aqui a prova que eu estou acompanhando aqui junto, olhando, você aproveita aí, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, se você não me conhece lá do Instagram, porque a gente bota muito conteúdo de análises clínicas. Aproveita e segue aí, me acompanha aí no canal Prof. Sócrates Mato. É só clicar no botão de se inscrever, você se inscreve e vai ter acesso aí a todo o conteúdo. Toda vez que botar vídeo novo, você vai acessar. Questão número 48. A artrite reumatoide é uma condição crônica que afeta as articulações, causando inflamação, dor, danos progressivos. Além de articulações, outros órgãos podem ser afetados, mas as articulações são mais comumente afetadas. Essa doença é considerada autoimune devido aos autoanticorpos e envolve inflamação sistêmica. Com base em suas habilidades em análises imunológicas, assinale a alternativa que apresenta quais testes ou exames específicos seriam apropriados para diagnosticar artrite reumatoide. Quais testes ou exames específicos seriam apropriados para diagnosticar a artrite reumatoide? Então vamos ver a letra A. Fator reumatoide, beleza, contribui. Proteína C reativa, beleza, por causa do processo inflamatório. VHS é muito utilizado para poder ver justamente o processo inflamatório. Acabou, né? Pronto, então essa letra A aqui está correta. Mas não tem o principal exame específico para o diagnóstico da artrite reumatoide. Mas vamos ver se tem uma outra alternativa melhor. ASLO, antistreptolizina O, nada a ver. ELISA é um método, hemocultura, nada a ver, porque não tem bactéria aqui na história. IgG e IgE, de forma geral, assim, nada a ver. Biópsia de líquido sinovial e cultura em H-sangue, nada a ver. ALT, AST ou TGO e TGP, nada a ver aqui com a história. A melhor alternativa é a letra A. Você marcou, tá tudo certo. Mas quando ele falou de exames específicos apropriados para diagnosticar a artrite reumatoide, eu pensei que ia ter o anti-CCP, né? Que é o antipeptídeo citrullinado cítrico, que é o exame mais específico associado ali à artrite reumatoide. Mas não tinha, tinha aqui a pesquisa de fator reumatoide, PCR e VHS. Beleza, também não dá para criar confusão com essa questão, ela está correta, a letra A combina com o gabarito divulgado, está tudo certinho. Vamos para a questão número 49. A disbeta-lipoproteinemia familiar é uma doença rara, ocorre em 1 em cada 5.000 a 10.000 pessoas, caracteriza-se por aterosclerose prevalente em artérias periféricas. Os pacientes exibem xantomas e estrias xantomosas, enquanto o diagnóstico laboratorial destaca um padrão anormal da apoproteína E, com TC acima de 300 e CT, não falo o que é, eu vou entender que é colesterol total, né? Acima de 400 mg por decilitro. E TC aqui, fiquei na dúvida agora aqui corrigindo, mas enfim. A razão colesterol VLDL
triglicérides, né? Só pode ser TG aqui, só pode ser triglicérides. A 0,3 diferencia essa condição de hipertrigliceridemia familiar tipo 4, um distúrbio autossômico dominante que afeta 1% da população, elevando o triglicérides e o VLDL. Um paciente apresenta valores elevados de colesterol total acima de 400, triglicerídeos entre 300 e 500 e uma razão entre colesterol VLDL e triglicérides igual a 0,3. Ao analisar os achados laboratoriais, observa-se o padrão anormal da polipoproteína E na ultracentrifugação e focalização isoelétrica. Assinala a alternativa que melhor corresponde à condição clínica descrita no caso, considerando os valores laboratoriais apresentados e as características específicas do padrão da apoproteína E. Então, por essas características aqui que ele mostrou, você só interpretando os valores que ele já deu no cabeçalho da questão, interpretando o que ele coloca aqui na questão, né, que você está vendo aqui valores acima de 400 miligramas e tal, só pode ser a desbeta-lipoproteína familiar. Agora, ele deu os valores de referência em cima, deu os valores embaixo do paciente, que combina com o de cima e é o mesmo resultado. Enfim, nunca vi uma questão dessa de graça, desse jeito, num concurso federal. Mas, enfim, vamos considerar aqui que está correta a letra B, né? Então, um paciente apresenta valores elevados de colesterol acima de 400, como está dizendo aqui. E triglicérides entre 300 e 500. Eu acho que isso aqui foi um erro de digitação, e aqui era TG de triglicérides. E uma razão de colesterol VLDL e triglicérides igual a 0,3, que é igual o que ele fala aqui com relação à desbeta-lipoproteína familiar. Seria uma questão extremamente difícil se falasse só dessa doença e perguntasse as características aqui. Mas ele deu a informação. Então, é a letra B. Eu não sei o que é que ele quer avaliar com o biomédico, com uma questão que tem a informação no texto e pergunta embaixo o que é o nome da doença. Mas, enfim, 49 é a letra B. Está correta aqui quem marcou o gabarito letra B, conforme foi no gabarito preliminar. Questão número 50. As leveduras, como a do gênero Saccharomyces, são utilizadas em diversos setores industriais, incluindo panificação e cervejaria. No entanto, também podem estar associadas a algumas patologias nos seres humanos e animais. Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes setores industriais não é mencionado no texto como uma aplicação de levedura. Não é mencionado no texto como uma aplicação de levedura. Não é mencionado no texto. Aí o texto está falando que setores como panificação, cervejaria, no entanto, podem ser associados a algumas patologias. Algumas patologias. O texto fala de panificação? Fala. O texto fala de cervejaria? Fala. Vinícola, quem faz a fermentação do suco de uva lá para gerar o vinho é a levedura Saccharomyces, é a levedura Saccharomyces. Produção de medicamento pode ser utilizadas com as leveduras? Pode, né? E ele vai entrar aqui como podem estar associados a patologias humanas e animais. Aí entrou aqui mineração. Beleza. Eu vou marcar a mineração, né, que é a que não está mencionada no texto. Eu vou considerar que farmacêutico foi porque ele falou que participa de patologias, mas ele não fala de farmacêutica aqui no texto. E a resposta correta é a letra E. Eu acho que todo mundo acertou essa questão, todo mundo marcou a letra E, mas é uma outra questão, nada a ver. Eu boto, tem 2 semanas que eu boto enquete no Instagram só para a galera lembrar que levedura é quem faz o vinho, né, que é quem fermenta lá o suco de uva. Mas assim, isso aqui avalia em que um biomédico saber disso aqui? É uma questão também muito fraca. Também não gostei disso, não está avaliando nenhum biomédico que trabalha em nenhuma área laboratorial com uma questão como essa, né? Tem tudo aqui que o fungo funciona. Mineração, sei lá, talvez algum dia eu use fungo para algum tipo de mineração, mas isso, é óbvio que essa é a questão falsa. Então a letra E eu vou concordar com o gabarito e não vou nem refletir mais sobre essa questão. Questão número 51. O impetigo é uma infecção cutânea que pode ser causada por diferentes patógenos, como Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus.
Esses patógenos são frequentemente identificados em culturas microbiológicas para o diagnóstico. Assinale a alternativa que apresenta... Sim, e tinha essa tabela aqui na questão junto, né? Falando de impetigo, erisipela, celulite, foliculite, paranoquínia, paroníquia e micoses superficiais. Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes patógenos é associado a um impetigo. Mas ele já falou aqui que é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. E é cultivado preferencialmente na cultura de agar-sangue ou chocolate, os dois. Né? Pode ser utilizado, principalmente usa agar-sangue, mas pode ser no chocolate também. E a resposta dessa questão é a letra C. Eu já tinha no texto, tinha na tabela e ele perguntou aqui embaixo. Não é possível que alguém da área laboratorial fez essas questões. Não é possível, porque é apenas se você souber ler o texto, tá o texto, o nome da bactéria, aqui embaixo pergunta Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Igual tá no texto, igual tá na tabela, falando do impetigo. Não entendi nada, letra C. Não vou mais falar dessa prova, beleza? Então não tem o que fazer recurso, porque eu acho que está tudo certo aqui na questão. 52. Micoses superficiais são infecções fúngicas que afetam a pele, cabelo e unhas e são causadas por agentes como cândida, epidermófito, micrósporum, beleza. Para identificar esses agentes, um meio de diagnóstico específico é frequentemente utilizado. Claro, você retira lá a amostra, faz uma cultura e identifica. Assinale a alternativa que apresenta o meio diagnóstico preferido, para identificar os agentes causadores de micose superficial. Agar-sangue, não. Caldo tripticase de sódio, também não. Agar-macon, também não. Caldo tioglicolato, também não tem nada a ver com a história. KOH 10%. Geralmente a gente usa o KOH de 20% a 40%, mas, beleza. Só que desde quando a gente usa KOH no exame direto, desde quando é o meio preferido para identificar os agentes causadores de micose superficial? No máximo com o KOH você diz, olha, tem ali hifa fúngica, eu estou vendo ali estrutura fúngica. Quem é que vai identificar? É a cultura, no Saborô, no Micosel, com os testes bioquímicos, com tudo que a gente faz. Eu acredito que todos vocês acertaram essa questão, né? Marcaram aqui KOH. Só que identificar agentes causadores, ele ainda cita cândida, epidermófito, micrósporo, faltou o tricófton aqui, né? Mas assim, não identifica, ninguém identifica gênero fúngico com KOH. Então essa é uma questão, se eu tivesse errado essa questão, eu acho que nenhum de vocês aí errou. Mas se vocês erraram essa questão, pode fazer um recurso sim, porque ela está errada. Ninguém usa KOH 10% para poder identificar fungo. Ok? Eu fazendo essa questão, eu ia marcar a letra D, porque eu acho que o gabarito queria que fosse a letra D, e eu estou olhando aqui o gabarito preliminar, foi. Mas essa questão está errada, ninguém identifica. Se você errou, faça o recurso. Um monte de gente vai ficar chateado, porque eu acho que todo mundo ganhou essa questão. Mas está errado. É só você olhar qualquer documento que fala de identificação de micoses superficiais, que você vai ver que tem que ser o quê? O cultivo e a identificação. Não é através de KOH. Então, mais uma questão bem mal feita. Pelo menos não tem duas alternativas possíveis. Aqui só dá para você marcar a letra D. Mas para mim ela também está errada. E se você errou, eu aconselho você fazer o recurso sim. Mas espero que você não tenha errado. Tenha marcado letra D aqui e vai para frente. Mesmo sabendo que com KOH no exame direto ninguém identifica gênero fúngico. Ok? Questão número 53, sobre a técnica de semeadura. A técnica de semeadura para o cultivo qualitativo pode ser realizada de duas maneiras. Usando o próprio suave do meio do transporte, coletando uma amostra de material com uma alça estéreo previamente flamejada, né? Você faz ali flambando a alça de platina. É aconselhável a semeadura em amostras de leitura de placa sejam executadas pelo mesmo profissional. É aconselhável que a semeadura das amostras e a leitura das placas sejam executadas pelo mesmo profissional, visando aperfeiçoar a técnica de semeadura e facilitar o isolamento de colônias de micro-organismos.
Olhe, é aconselhável, não sei se é tão aconselhável assim, mas enfim, a questão está dizendo aqui, a gente não vai entrar nesse dilema agora. Mas é o que a questão está dizendo. Conforme o texto anterior, assinala a alternativa que apresenta considerações gerais da técnica da semeadura na coleta microbiológica. A pessoa responsável pela coleta não precisa treinamento prévio. Claro que precisa, né? O material coletado deve ser enviado ao laboratório imediatamente, sem necessidade de conservação durante o transporte. O material vai ser enviado em temperatura ambiente, né? O mais breve possível, sem necessidade de conservação durante o transporte. Enfim, vai em temperatura ambiente. Eu vou botar um mais ou menos aqui. Não é importante coletar o material antes do início da antibiótico-terapia. Claro que é, né? Então é falso. É recomendável não instruir o paciente sobre o procedimento da coleta. Claro que você vai instruir, né? A semeadura das amostras e a leitura das placas devem ser realizadas pelo mesmo profissional para aprimorar a técnica de semeadura e isolamento das colônias. Exatamente a frase que está aqui no início, no texto que serve de base para você responder a questão. Então, todo mundo aí marcou a letra E, ninguém nem vai questionar essa letra B aqui, mas para mim a letra B está correta também, sem a necessidade de conservação durante o transporte. Não tem. Qual é a conservação que você vai fazer durante o transporte? Proteger a amostra e levar diretamente para o laboratório. Então, como o termo conservação aqui pode ser considerado como várias possibilidades, eu nem vou falar mais nada dessa questão aqui, né? E já que é uma cópia do texto do cabeçalho, está aqui na letra E, eu acredito que todo mundo marcou a letra E e não tem ninguém discutindo essa questão. Mas que estranho, um texto gigante para pedir a letra E que está exatamente expressa lá no texto, lá para cima. Ou seja, ele só quer saber se você deu uma lida aqui no texto. Porque essa observação de que tem que ser o mesmo profissional, o ideal é que seja o mesmo profissional, a gente sabe que na prática pode não fazer sentido. Alguém pode semear e outra pessoa pode analisar. Isso não necessariamente diminui a qualidade do seu exame, uma vez que a gente trabalha com controle de qualidade. Mas vamos para frente, letra E. Todo mundo que leu a questão marcou a letra E. Não tenho que discutir mais nessa questão. Agora, 54. Sobre a ordem de como deve ser feita a semeadura qualitativa no meio de cultura, analise a afirmativa abaixo. A ordem. Primeiro, o que é que você vai fazer? Descarregar, né? Descarrega o material lá em cima. Isso aqui seria a primeira coisa. Beleza. Qual é a segunda coisa? Descarregou. Depois, a gente tem flamba alça. Descarregou, flamba alça. O 2. Depois, você esfria a alça num canto do agar. 3. Beleza. A terceiro passo. O quarto passo, semear partindo da ponta da primeira semeadura, que é onde você esgotou lá o material, e a cada mudança de direção, flambar a alça. Então, beleza. 1, 2, 3. Aqui seria o 4 e aqui seria o 5. Então, a ordem seria 5, né? Espera aí, 5. Flambar a alça. Não, a ordem seria 4, 5, 3. 4, 5, 3, 1, 2. Pronto, a melhor alternativa seria a letra D. Acho também que não é uma questão que tem muita polêmica e também não tem o que você fazer recurso com relação a essa questão, que mesmo que ela não esteja tão adequada assim, mas né, essa é a menos problemática da prova. Todo mundo marcou a letra D, eu acho que não tem mais o que fazer. A questão número 55. A identificação das vidrarias é fundamental, não sei o que. Assinale a alternativa correta com relação às vidrarias. Primeiro, então aqui a gente tem um balão, né? Tá claro, aqui a gente tem um Erlenmeyer, a gente tem um Becker e uma proveta. Então, balão volumétrico, eu não sei onde é que ele está mostrando que isso aqui é um balão volumétrico, porque na imagem deveria ter a marcação de volume aqui, né? Se é um balão volumétrico, está parecendo um balão de fundo redondo normal. Mas não tem outra alternativa.
as outras todas estão começando com Becker ou com Erlenmeyer. E aqui ele está pedindo, ó, sua tarefa é reconhecer cada uma delas e escolher a alternativa que corresponde corretamente à vidraria. Ele nem usou o termo respectivamente. Ah, não, mas tem um número. Aqui. O 1 seria o balão, o 2 o Erlenmeyer, o 3 o Becker. Então pronto, letra C, todo mundo marcou letra C. Não vou polemizar o fato de na imagem não estar claro que isso é um balão volumétrico. Eu sei que é um balão, mas tinha que ter a marcaçãozinha no pescoço para eu saber que era um balão volumétrico. Mas acho que não justifica você fazer nenhum recurso. Se você errou essa questão é porque você mesmo deu mole, né? Questão 56. Durante o nosso trabalho no laboratório, precisamos saber quais reagentes devemos usar na coloração de grã. Sabemos que ela possui 4 etapas, que são coloração, fixação, descoloração, contracoloração. Assim, os reagentes que vamos utilizar em cada etapa são respectivamente. Então, em cada etapa, você vai usar o cristal violeta, o Lugol, o álcool etílico a 90%, já que não tem aqui a opção álcool acetona, e a safranina ou fucsina. Então, acredito que todo mundo marcou a letra C nessa questão. Eu também achei ela uma questão bem principiante, de quem está começando agora a estudar sobre o conteúdo. Não justificaria essa questão na prova de biomédico, mas todo mundo marcou a letra C, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade com ela. Questão número 57. O transporte eficiente da bilirrubina no sangue é crucial para evitar sua passagem indiscriminada para outras células teciduais. A bilirrubina, originada principalmente no grupo M da hemoglobina, apresenta aproximadamente 80 a 85% do pigmento produzido, com uma média de 250 a 300 mg formados diariamente a partir de várias fontes. Os 10 a 15% restantes derivam do catabolismo de outras proteínas hemínicas, como a mioglobina, os citocromos, as peroxidases. A produção de bilirrubina ocorre nas células do sistema retículo endotelial, presente no fígado, baço e medula óssea. Devido à sua insolubilidade em sistemas aquosos, a bilirrubina necessita de um meio de transporte adequado no sangue. Esse papel é desempenhado pela albumina, quando ela é conjugada, né, que forma complexos com a bilirrubina, impedindo sua passagem indiscriminada para além dos hepatócitos. Esse mecanismo de transporte é essencial para garantir a eliminação apropriada desse pigmento no organismo, prevenindo acúmulos prejudiciais a outros tecidos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta a principal fonte de produção de bilirrubina no organismo. Qual é a principal fonte de produção de bilirrubina no organismo? É através da hemoglobina. É o que o texto diz. Né? Assim, a principal fonte de bilirrubina é a hemoglobina. É o que está dizendo aqui no texto, principal do grupo M da hemoglobina. A bilirrubina originada principalmente do grupo M da hemoglobina. Depois da hemoglobina, aí a gente tem, né, outras fontes ali possíveis. Os pigmentos biliares é o principal produto de degradação do grupo M, cujas fontes no organismo são principalmente hemoglobina, aí vem mioglobina e as hemoproteínas. Mas nesse caso aqui ele perguntou qual é a principal. Não tem aqui a hemoglobina. Só tem a segunda principal, que é a mioglobina. Eu acredito que todos vocês marcaram. Depois vem o citocromo. Ele considerou que isso aqui está na ordem de prioridade. Realmente está, mas o texto nem deixa claro. Então, a letra B responde aqui corretamente essa questão. A pergunta uma coisa, a resposta deveria ser outra. A resposta deveria ser hemoglobina, certo? Mas a segunda principal fonte é a mioglobina. Então, marca aqui a letra B. Também achei essa questão. O objetivo era de interpretar o texto, mas não foi bem feita essa questão. Uma questão estranha. Parece de quem também não conhece muito da área que fez ela, mas a melhor alternativa aqui é a letra B. Eu acho que qualquer tipo de recurso aqui não vai ser válido, porque só tem uma alternativa aqui melhor, as outras são todas muito estranhas, apesar de não ter a alternativa correta, que é a hemoglobina, né? Então, letra B, acredito que todo mundo marcou a letra B, mas deixa aqui minha observação de que também a pergunta não tem a resposta correta.
O que ele perguntou, o texto fala uma coisa e aqui não tem. Mas você marcou a mioglobina como a segunda principal. Faltou aqui só falar que era a segunda. Beleza? Então vamos para a questão número 58. Analise as imagens abaixo, considerando a relação entre a intensidade de cor de uma solução e a concentração da molécula absorvente de luz. Então ele quer a intensidade da cor e a concentração da molécula. Então a luz incidente, luz absorvida, luz transmitida e aqui, ó, método de absorbância no espectrofotômetro para análise. Então tá tranquilo. A cor da solução inversamente proporcional não é. A intensidade da cor não está relacionada com a concentração de molécula. Claro que está, é justamente por isso que a gente faz os testes espectrofotométricos. Quanto mais concentrada for a solução, menor será a absorção de luz. Falso. Maior será a absorção de luz. A cor da solução é determinada apenas pela fonte de luz utilizada? Não, é pela reação química que foi feita. A intensidade da cor aumenta proporcionalmente à concentração das moléculas absorventes de luz. Essa questão aqui é uma das poucas da prova que não tem muito o que questionar, ela está correta. Vamos agora para 59. De acordo com a Lei 6.684, de 1979, capítulo 3 do Código de Ética da Profissão de Biomédica, tem o mais atual, né? Eles quiseram usar esse Código de Ética tão antigo. Assinale a alternativa que apresenta a postura ética esperada em relação à divulgação de informações profissionais. É permitido divulgar informações profissionais de forma sensacionalista? Claro que não. A divulgação de informações profissionais deve ser feita de maneira discreta e responsável? Claro que sim. Não é permitido divulgar informações profissionais sob nenhuma circunstância? Isso é falso. Divulgação de informações profissionais é facultativa e não está sujeita à regulação de ética? Claro que está. É permitido divulgar informações profissionais mediante acordo firmado em contrato. É permitido divulgar informações profissionais mediante acordo firmado em contrato. Não, é permitido você divulgar conforme está aqui, né? Deve ser feita de forma discreta, responsável, com objetivos corretos. Então, a alternativa melhor que está aqui, não, aqui não é a letra C, essa é falsa. A alternativa que caiu no gabarito preliminar é a letra B, é a alternativa correta para essa questão. Apesar de já existir o Código de Ética Biomédico mais atual. Uma prova de 2023 tinha que ter utilizado o código mais atual, né? Agora, na questão 60. Assinale a alternativa que apresenta o órgão responsável por zelar pela observância do Código de Ética. Isso está escrito no próprio Código de Ética lá de 1979 e nos atuais também. Só que todos os conselhos têm que zelar pelo Código de Ética, mas quem faz, quem determina e como a pergunta está sendo feita, é responsável por zelar pela observância do Código de Ética Biomédico. Se você der uma olhada lá no texto de 79, é o Conselho Federal de Biomedicina. Então, com isso, eu acho que vocês também marcaram essa questão. Aqui, apesar deles utilizarem o Código de Ética mais antigo e todos os conselhos regionais e federais devem zelar pela observância do Código de Ética também. Então, é uma questão estranha, mas lá nessa legislação de 79 está escrito o Conselho Federal, que é quem faz o Código de Ética. Acredito que você marcou, mas também uma questão meio mal feita. Então, pessoal, foi esse meu comentário feito sobre essa prova. Eu peguei a prova recentemente, então li, não achei uma prova difícil, achei uma prova, sinceramente, mal feita. Feita que não vai ajudar muito a selecionar um bom biomédico. Mas por quê? Porque tem umas questões aqui estranhas, tem umas questões primárias, então tem umas questões, como eu falei, tem questão só de interpretação de texto. Não é assim, a gente se forma para saber as informações, não é só ler o texto e saber lá qual é o valor de referência, mas o concurso foi feito, tá aí, vocês já fizeram, espero que vocês tenham ido bem na prova. Quem for fazer recurso, vê a questão que você errou, vê o comentário que eu fiz e você pode buscar num documento para tentar justificar. Só na conversa, geralmente as bancas não dão o recurso. Então você só não
Tente trazer mais elementos no texto do recurso. Fale, cite documentos que sejam fáceis de achar. Fale se tiver qual é o tópico do documento. Isso ajuda a você pedir. E no seu pedido de recurso, deixe claro se você quer alterar o gabarito ou se você quer anular a questão, ok? Cite informações, não fale só pela sua interpretação da questão. Então é importante que você cite algum documento que seja fácil de achar e qualquer coisa fale comigo lá no direct. Eu não vou fazer o recurso para você, mas, por exemplo, algum documento que eu tenha e dos que eu comentei, eu posso facilitar para que você utilize lá no seu recurso. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você, que tenha sido útil aqui a revisão da prova. Essa prova estranha, diferente do que foi esperado, mas espero que você tenha ido muito bem. Até as próximas.